días, me llamo Ícaro, soy estudiante de literatura espanhola e hoje vim falar sobre as civilizações prehispânicas. Agora, falando um pouco sobre a civilização inca, é um vasto império que estende por vários países. Sua organização política estava liberada por los Sapa incas, quienes utilizavam quipus, um tipo de cuy, para registrar informações. Destacaram-se em engenharia e agricultura. Construíram Machu Picchu, uma rede de caminhos e terras de cultivos. Essas civilizações se desenrolam em diferentes partes do continente, como México, Centroamérica e los Andes, durante um largo tempo em peso há muitos anos antes de Cristo. Hola, soy Emilia, del grupo de Ícaro en Valeria. Eu vim apresentar sobre los mayas. Los mayas, eles vivieron en la región Mesoamérica, que hoy corresponde al sur de México. El sistema de los mayas eran las ciudades-estado. Os mayas formaram um império unificado, sendo um grupo de cidades-estados independentes, cada um com seu próprio governo. A sociedade hierárquica dos mayas estavam governados por reis e nobres, com sacerdotes, guerreiros, campesinos e artesanos, sendo dominada por reis e nobres. A base agrícola. Los mayas era fundamental sua agricultura, com o cultivo de maíz, frijol e calabaza. En los estudios, los mayas se destacaram em astronomia, matemáticas, arquiteturas, com suas famosas pirâmides e as escrituras, que são registradas até os dias de hoje. A civilização azteca, ou Méxica como se autodenominaban, floresceu em um vale de México entre os siglos XIV e XVI, estabelecendo um dos impérios mais sofisticados e poderosos da Mesoamérica pré-colombina. Sua capital, a grandiosa Tenochtitlan, erigida sobre o lago Texcoco, era um centro de poder político, religioso e econômico. Em um período relativamente curto, os aztecas desenvolveram uma sociedade complexa, com uma rica cultura, uma língua influente e práticas que continuaram fascinando e intrigando até hoje. A história azteca ou Méxica se iniciou com a migração de sua terra mística, Aztlán, hasta a fundação da cidade de Tenochtitlan em el lago Texcoco no siglo XIV. Guiados por uma profecia, formaram uma tríplice aliança com Texcoco e Tlacopan, dando início à expansão de seu império através de conquistas militares e ao cobro de tributos. O império alcançou seu apogeu bajo o reinado de Moctezuma II, pero caiu rapidamente com a chegada dos espanhóis, liderado por Hernán Cortés. A caída de Tenochtitlan foi o resultado da superioridade bélica europeia. A disseminação de enfermedades y de las alianzas de los españoles con pueblos locales enemigos. La sociedad azteca era altamente estratificada, pero permitía cierta movilidad social. En la cima estaba el emperador, considerado un representante de los dioses. Debajo de la nobleza, compuesta por jefes militares, altos funcionarios y sacerdotes, disfrutaba de privilegios com a extensão de impostos. A base da sociedade estava formada por los cuidadores comunes, que incluíam agricultores, artesanos e comerciantes. Os comerciantes gozavam de gran prestígio, actuando também como espias do império
En la base de la pirámide estavam os escravos, que podiam chegar a essa condição por deudas ou como prisioneiros. A religião era politeísta e um pilar central da vida aztecas. Deuses como Deus de la guerra e do sol, Deus de la lluvia, eram venerados em cerimônias grandiosas. Os sacrifícios humanos eram uma prática comum e essencial, pois creiam que a sangue humana era necessária para alimentar os deuses e garantizar a continuidade do universo e a saída do sol de cada dia. Os aztecas eram maestros construtores. Sua capital, Tenochtitlan, era uma maravilha da engenharia com um complexo sistema de canais, aquedutores e tinampas, ilhas artificiais para a agricultura. El Templo Mayor, uma pirâmide doble em el coração da cidade, era o centro de sua vida religiosa. O arte azteca era expressivo e frequentemente ligado à religião, destacando-se em culturas monumentais em pedra, como a famosa Piedra del Sol, o calendário azteca, e na produção de joyas e a língua hablada por aztecas era o náhuatl, pertenciente da família linguística uto-azteca. Era a língua franca em toda a Mesoamérica, utilizada em administração, o comércio, a religião e a poesia. O náhuatl não se extinguiu com a caída do império, sobrevive até hoje, sendo hablado por mais de 1 milhão de pessoas no México.